Aleluias, a paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra revelada para os nossos corações, direto do trono de Deus, um maná fresco para nós, que está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 27. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 27. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Eu estava aqui, amados, meditando nesta palavra, e o Senhor falou muito forte no meu coração, através desta palavra. Jesus, amados, ele tinha feito um grande milagre um pouco antes dele se encontrar com Levi, o publicano. Ele tinha feito a cura de um paralítico. E as pessoas criticavam, alguns criticavam ele, porque eles não acreditavam que Jesus ele era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador do mundo. Eles não acreditavam, eles não conseguiam enxergar isso. Mas aqui fala da cura de um paralítico, né? Jesus ele estava numa casa ensinando e eles chegaram com um homem deitado numa cama e eles não conseguiam entrar, porque a multidão era muito grande que estava ali. E eles subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, né? E eles baixaram esse homem até na presença de Jesus. E Jesus, ele curou esse paralítico. Ele falou para o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E logo em seguida que ele fez esse grande milagre, né? As pessoas ficavam todas alvoroçadas, alguns ficavam maravilhados, glorificavam a Deus, né? Cheios de temor, dizendo que havia visto prodígios acontecer. Mas nem todos acreditavam da mesma forma. E Jesus saiu dali, no meio da multidão, e logo em seguida ele encontrou com Levi, que é um dos apóstolos, né? Que é o apóstolo Mateus. Ele estava sentado coletando os impostos. E Jesus falou para ele: segue-me. E ele naquele momento, irmãos, porque ele já tinha o coração, eu acredito que aqueles que são chamados do Senhor, ele já tem o coração voltado para as coisas de Deus. Ele já sente o toque de Jesus no coração. Eu falo isso porque um dia eu também já estive no mundo. E todas as vezes que eu ia na igreja, mesmo eu estando fazendo um monte de coisas erradas, Jesus tocava no meu coração. Jesus falava comigo. Eu sentia muito forte a presença do Senhor. Eu só não queria ter um compromisso com o Senhor. E Levi, ele escutou a voz do Senhor naquela hora. Mateus escutou a voz do Senhor. Ele deixou tudo e ele seguiu Jesus. E ele, amados, eu acredito que ele ficou tão feliz, né, com dele ser um daqueles que seguia Jesus, de ser um dos discípulos de Jesus, que ele deu um grande banquete na casa dele. Eu acredito que a mesma alegria que ele tinha recebido no coração dele, ele queria que outras pessoas também viessem a receber. Então ele fez esse grande banquete na casa dele e ele convidou uma multidão de publicanos
e havia muito mais pessoas que estavam com ele à mesa. E os escribas e os fariseus, como eles sempre criticavam tudo que os discípulos faziam, tudo que Jesus fazia, os escribas e fariseus, eles murmuravam contra, né? E eles falavam: por que vocês estão comendo? Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles achavam, amados, que Jesus, que os discípulos não podiam estar no meio de pecadores, que eles não podiam estar no meio dos publicanos, porque eles não tinham direito à salvação, porque eles eram pecadores e não tinha conserto para eles, que não tinha. Eles achavam que Jesus tinha que levar uma vida separada, mas Jesus, ele dá uma resposta para eles. Ele fala assim: não necessitam de médico os que estão são. Então aqueles que estão são, eles não vão precisar de ir no médico, porque eles estão são, eles não estão doentes. Mas ele fala assim: mas eu não vim para os que estão são, mas sim para os que estão enfermos. O Senhor, ele veio para aqueles que estão doentes, irmãos. Quem são os doentes? Somos nós, a igreja. O Senhor, ele vem para trazer a cura para a igreja. Ele vem trazer a cura para aqueles que necessitam. Ele vem trazer a libertação, a salvação. E o Senhor, ele fala que ele não veio chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O Senhor, ele chama a mim e a você, amados, para nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para nós nos humilhar diante dele, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados a cada dia. O Senhor, amados, ele veio para nós, cheio de falhas, cheio de erros, para nós que somos fracos, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. E o Senhor, ele não olhou para aquele publicano que estava ali coletando impostos, mas ele olhou para o coração dele. E nós temos que aprender a olhar da forma que Jesus olha. Jesus, ele não olhou para Levi, mas ele não viu Levi, um cobrador de impostos, mas ele viu a Mateus, um apóstolo, um discípulo dele, que ia ganhar muitas almas para ele. É dessa forma que Jesus vê, amados. Quando Jesus olha para a prostituta, para o drogado, quando Jesus olha para o pecador, ele não enxerga a forma que a pessoa está ali, mas ele enxerga o que a pessoa vai ser lá na frente. E Jesus sabia que Levi ia se tornar o apóstolo Mateus. E Levi se alegrou de estar na presença de Jesus, dá uma grande festa para Jesus. Ele faz um grande banquete para Jesus, irmãos. Oh, aleluia! Será que nós também podemos festejar porque Jesus está conosco, porque nós estamos com Jesus? Será que nós também podemos preparar uma grande festa e chamar todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, e falar: venha receber a cura, porque Jesus se faz presente em nosso meio? Será que nós conseguimos preparar esse banquete, amados, e convidar Jesus como o convidado principal, para que todos venham se alegrar também? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele morreu por todos, por amor a todos nós. E os fariseus e os saduceus sempre murmuravam, eles sempre se achavam melhor do que todo mundo. Se nós lermos lá em Lucas, no capítulo 18, lá está contando a história que Jesus, ele conta uma parábola. Lucas 18, 10, no versículo 10, diz assim: olha, 2 homens subiram, ele conta uma história, né? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana
e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. E Jesus ele fez uma pergunta: digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Ele não faz a pergunta, ele afirma, né, que o publicano, esse que se humilhou, ele foi justificado, ele voltou justificado para a sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, o fariseu que batia no peito, ele orava de pé, e orava alto para todo mundo escutar, agradecendo, porque ele estava agradecendo, porque ele não era como os outros homens que eram roubadores, injustos e adúlteros, e ainda apontava que ele não era como aquele publicano que estava ali. Ele se achava melhor do que todos, porque ele jejuava 2 vezes na semana, se achava melhor do que todos, porque ele dava dízimo de tudo quanto ele possuía. Mas Jesus ele falou, né, que qualquer que se exalta, ele será abatido. Ele será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O publicano, ele se sentia tão pequeno ali, ele se sentia tão pecador, tão indigno de estar ali, mas ele pedia perdão pelos pecados dele, ele se humilhava diante do Senhor, falava: Senhor, se propício a mim, pecador, tende misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, Senhor. Eu tenho cobrado impostos, Senhor, impostos que não devia. Tende misericórdia de mim, Senhor. Assim o Senhor ouve as nossas orações, irmãos. Todas as vezes que nós for falar com o Senhor, nós nos humilhar diante dele, nós não querer ser maior do que ninguém. Nós não somos maior do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém. O Senhor, amados, aquele que se humilha, ele vai exaltar, mas aquele que se exalta, o Senhor, ele vai abater, ele será humilhado. Então, que nós possamos descer hoje na presença do Senhor, nos humilhando e dizer: Senhor, tende misericórdia de mim. Então, eu estou falando desse publicano, irmãos, porque Levi também era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E nós podemos dizer também de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, que está no capítulo 19, no versos 1. Zaqueu, ele era um dos principais dos publicanos, e ele era rico, mas ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia ver Jesus porque ele era muito baixo. Então ele subiu numa figueira brava para ver Jesus passar. Quando Jesus ele chega naquele lugar onde Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus ele olha para cima e ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E ele desce apressadamente e recebeu Jesus com muita alegria. Então é mais um publicano que recebe Jesus com muita alegria na sua casa. Ele recebeu Jesus, amados, independente do que os outros iam falar. E ele ainda falou, né, para Jesus que Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele era rico, ele tinha muito dinheiro. E se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Então Jesus entrou na vida de Zaqueu, Jesus entrou na vida de Levi, irmãos. Zaqueu estava disposto a retribuir o mal que ele tinha feito para as pessoas, a repartir os bens dele com os pobres. E isso alegrou o coração de Jesus. Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação veio a esta casa, e você também é filho de Abraão. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados,
Jesus, Ele está à procura de pessoas que abram o coração para Ele, de pessoas que deixam Ele entrar na sua casa, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, que você possa ser como Levi, que se tornou Mateus, que você possa abrir as portas da sua casa, que você possa dar um grande banquete, convida todos os seus amigos, todos os seus familiares, convida todos aqueles que você conhece, que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam de uma salvação. Nesse dia, convida para a grande festa. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente com esta palavra. Se humilha na presença do Senhor, para que Ele venha te exaltar. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.